Depois de ser traída pelo padrasto e vendida a um traficante de escravos, Marie foi tomada pelo desespero. Conteúdo patrocinado. O verdadeiro pai de Marie morreu quando ela era jovem e sua mãe se casou novamente antes de morrer de doença. Decidindo que não poderia criar uma filha com a qual não fosse parente, ele ignorou o desejo final da mãe de Marie e vendeu Marie. Traída por alguém que amara como seu verdadeiro pai, Marie perdeu a esperança de viver. Uma garota no início da adolescência como ela não seria comprada por um bordel a menos que tivesse sido abençoada com uma aparência excepcional. Era comum que essas garotas fossem compradas a preços baratos e trabalhassem até a morte realizando trabalhos manuais duros em uma mina. Ninguém poderia culpar Marie por cair em desespero. Fufu, que noiva linda! Por favor, me diga seu nome. Foi por isso que ela realmente se sentiu aliviada ao saber que havia sido dada a um vampiro como pagamento, pensando que tudo acabaria logo. Mesmo que por algum milagre ela fosse abençoada o suficiente para ser comprada por um bom comprador e libertada um dia, ela não tinha mais uma família que se preocupasse com ela. Viver suas décadas restantes em tamanha tristeza não lhe traria nada além de dor. Então você não consegue falar. Não importa. Em breve poderei provar tudo com essas presas e essa língua. Quando as presas do vampiro foram reveladas, seu rosto bem caracterizado se contorceu em uma expressão de besta. Enquanto aquelas presas se fechavam no pescoço de Marie, a janela que continha vidro ao contrário da maioria das outras janelas na cidade de Niarki, exceto as janelas da casa do Senhor, quebrou e o vidro se espalhou pelo chão. O que? Guá! Sombras negras passaram por suas costas e seus lados, cada uma delas causando um jato de sangue em erupção de seu corpo. Marie simplesmente olhou fixamente para esta visão inacreditável. O ser à sua frente era um vampiro, uma personificação do mal que deveria ser derrotado por campeões ou heróis. Alguém estava despedaçando tal ser de uma forma unilateral. Maldito seja, seu covarde, o vampiro amaldiçoou. Ferimentos como este irão em breve. Eles não vão curar, disse uma voz. Estas são kunai que aplicam a negação de cura do filho sagrado. Também há veneno mortal neles que funciona em vampiros, disse outro. Oh, o quê? Isso não pode ser. Gobu. Com sangue jorrando de sua boca como se fosse uma fonte, o vampiro parou de se mover. O vampiro que deveria conceder a Marie um fim à sua vida havia perecido. Seu cadáver foi levado por um titã mascarado. Imaginando vagamente o que aconteceria com ela agora, Marie foi dominada pelo medo. Instintivamente, ela pegou um fragmento afiado de vidro. Espere! Antes que Marie pudesse levar o pedaço de vidro à garganta, o assassino menor agarrou seu braço. Por que você está me impedindo? Ela exigiu. Eu estou te implorando, por favor, deixe-me morrer. Não, disse o assassino. Seria problemático se você morresse. Por quê? Ela perguntou. Você pode encontrar pessoas que podem me substituir se procurar em qualquer lugar. Não há ninguém que possa te substituir, disse o assassino com um tom forte em sua voz. Marie instintivamente deixou a força fluir de seu braço. Braga aproveitou a oportunidade para agarrar o caco de vidro e jogá-lo fora. E então ele começou a tratar a mão de Marie que havia sido cortada pelo vidro. Todo mundo se preocupa com você, ele disse a ela. Não vá e morra tão facilmente. Braga e os outros foram solicitados por Vandaliel, seu rei, para proteger o maior número possível de vítimas e cativos dos vampiros. Foi por isso que eles tiveram o cuidado de proteger vítimas como Marie e mantê-las seguras. Braga não estava mentindo. Mas neste momento, para Marie de coração partido, ele era como um príncipe em um cavalo branco. Conteúdo patrocinado. Então é assim, rei. Esta é minha amante, Marie, anunciou Braga. Por favor, dê suas bênçãos para o nosso casamento. A verdade é que nunca se sabe onde se vai encontrar, pensou Vandaliel ao olhar para o orgulhoso Braga e para a rapariga ao seu lado, que parecia ter uns 12 ou 13 anos. Eu realmente não me importo de dar minhas bênçãos, mas... Braga é um duende negro. Você está bem com isso? Perguntou Vandaliel. Os goblins negros eram muito mais parecidos com os humanos do que os goblins normais, e tinham boas personalidades como a de Braga. Embora Vandaliel pudesse entender ser amigo, ele teve que se perguntar, ainda não havia uma barreira que faria a maioria das pessoas normais hesitarem em escolher um goblin negro como cônjuge? Claro, respondeu Marie, apesar das dúvidas de Vandaliel. A única pessoa que se importava comigo era minha mãe, que faleceu.
Tenho certeza que é o destino que Braga e os outros me salvaram de ser morto por aquele vampiro. Entendo, disse Vandaliel. Você não poderá voltar a este país por pelo menos mais 10 anos. Você ainda se sente daquele jeito? Eu não me importo. Então não tenho nada a fazer além de dar-lhes minhas bênçãos e dizer parabéns, ponto. Se a própria Marie estava satisfeita, provavelmente estava tudo bem. Na verdade, Braga, o vice-capitão da unidade ninja, era o mais bem-sucedido dos goblins negros e um excelente indivíduo. Não havia nada a objetar. E Marie provavelmente seria capaz de viver um estilo de vida mais luxuoso se viesse para Talochein. Ah, santo filho, sobre as prostitutas que os canalhas mantinham cativas e as mulheres que trabalhavam para eles. Zran começou. Por alguma razão suas palavras foram um tanto inarticuladas. Quando Vandaliel se virou para olhá-lo, ficou claro, mesmo através de sua máscara, que ele estava se sentindo perturbado. O que é? Perguntou Vandaliel. Estou planejando usar a habilidade mental incroasmente para mantê-los quietos, dar-lhes algum dinheiro e depois libertá-los. Ele só planejava usar as presas das noites negras que havia assumido por alguns meses no máximo, então não tinha intenção de continuar administrando seus negócios como seus bordéis. Ele pretendia desistir imediatamente, então planejava se livrar da perversa administração feminina que fingia ser prostituta e silenciar o resto antes de libertá-los. Sobre isso, disse Zran. Depois de ver Marie Joushan, eles parecem ter entendido mal e têm a impressão de que não serão mortos se nos bajularem. Eles estão tendo uma entrevista de casamento em Massalá com os goblins negros. Uau! E nenhum deles está acostumado com mulheres, então as coisas ficaram bem interessantes. As mulheres são fortes, não são? Então, Vandaliel-sama, o que faremos com essas mulheres? Eleonora perguntou. De fato, o que Vandaliel deveria fazer com eles? Antes de tudo, vamos conduzir entrevistas e exames físicos, disse ele. Querido, você também precisa contar a eles sobre mim, disse uma mulher. Ah, isso mesmo. Rei, eu também tenho um amante, disse outro goblin negro. Parabéns, disse Vandaliel. Na mesma época, aqueles que conspiraram para destruir o projeto de cultivo liderado pelo próximo senhor do Ducado de Artner, o segundo filho Belton, se reuniram para relatar a situação. Então, você quer me dizer que nossos planos não deram em nada por causa desse garoto Dhampir? Exatamente, Carcandono. Carcan, um cavaleiro do filho mais velho da família Artner, Lucas, parecia duvidar do relato de Froto, o homem que estava se disfarçando de sacerdote de Alda. Isso é o que você diz, mas... Não quero dizer que desconfio de vocês. Mas ainda é um pouco. Ninguém poderia culpar Carcan por acariciar seu cavanhaque com um olhar suspeito. O conteúdo do relatório de Froto e seus companheiros era simplesmente bizarro demais. Um Dhampir voou pelo céu em direção à quinta aldeia de cultivo para salvar todos os aldeões do veneno que havia sido distribuído lá. Além de aparecer do céu de mãos vazias para derrotar um grupo de orcs que atacava a vila, ele criou um poço em um piscar de olhos, fornecendo uma fonte abundante de água para a vila que vinha sofrendo com a escassez de água. Conteúdo patrocinado. O próprio Carcan ordenou aos cavaleiros sob seu comando que entregassem fertilizante envenenado à segunda vila de cultivo. Deveria se tornar uma cidade fantasma na próxima primavera. Mas aparentemente o Dhampir veio e ensinou aos aldeões como usar goblins como rações de emergência. E Froto afirmou que não havia dúvida de que o Dhampir estava envolvido no fato de que os bandidos despachados pelos espiões na cidade haviam desaparecido. Os homens de Carcan estavam relatando que tudo isso foi feito por um único garoto Dhampir. Não era irracional para Carcan pensar que tudo isso era suspeito. Pelo menos Carcandono, eu mesmo vi o incidente com os orcs. Com esses mesmos olhos, vi os orcs que enviei serem derrotados pelos Dhampir em um instante, disse o homem que domou os orcs. Ele era um Bishmagé, um trabalho que permitia a criação de laços mentais com monstros por meio da magia para controlá-los. Considerando suas palavras somadas às de Froto, era difícil acreditar que esses relatos fossem mentiras. E para neutralizar o veneno que distribuí. Esse veneno leva tempo para matar suas vítimas, pois é projetado para se parecer com uma doença, mas não pode ser neutralizado por feitiços antiveneno normais ou poções de antídoto. A habilidade de Dhampir não é superficial de forma alguma, disse um jovem, o espião que usou maquiagem para se disfarçar como mercador viajante de meia-idade.
As palavras dos homens eram muito antinaturais para presumir que eles estavam simplesmente dando desculpas para falhar em seu trabalho. Assim Karkan decidiu tomar seus relatos como verdade. Ele estava no comando de toda uma ordem de cavaleiros. Ele tinha visto com seus próprios olhos que havia homens que podiam realizar coisas inacreditáveis, apesar de sua idade e aparência, se servissem como cavaleiros por tempo suficiente. Aquela criança era um Dhampir, era? Por mais difícil que seja acreditar, se ele é realmente um Dhampir, é uma história viável, disse Karkan. Mas em outras palavras, significa simplesmente que havia um mago de cura capaz com a força de um aventureiro de classe D naquelas aldeias, concluiu. O fato de o Dhampir ter derrotado 3 orcs foi impressionante, mas ele basicamente derrotou um com um ataque surpresa e usou seu ímpeto para derrotar os outros 2. Isso provavelmente seria possível para qualquer um com a força de um aventureiro da classe D. Mais importante, ele não está usando a vila como base para atividades como os aventureiros refugiados. Você disse que ele estava simplesmente de passagem em direção à cidade para se tornar um aventureiro, não foi? Em outras palavras, significa simplesmente que devemos fazer as coisas enquanto a criança não está nas aldeias, disse Karkan. Será que vai ficar tudo bem? Perguntou Froto. Karkan riu. Você se preocupa muito. Mesmo aquele Dhampir não faria algo como colocar guardas para vigiar as aldeias, ele disse. Suponho que esteja certo. Na realidade, Vandaliel posicionou seus familiares, lêmures, bem como dezenas de Stone Golems em cada aldeia de cultivo. Se aquela criança Dhampir pretende se tornar um aventureiro, ele deve ser forçado a frequentar a escola de aventureiros por pelo menos 1 ano, disse Karkan. Durante esse tempo, fingiremos ser bandidos e destruiremos as aldeias de cultivo. Eu mesmo liderarei os homens. Os homens se agitaram com o anúncio de Karkan de que ele e seus homens agiriam como bandidos. Está tudo bem? Se for descoberto, mesmo que nossas vítimas sejam meros refugiados, seremos enforcados ou transformados em escravos. Devemos estar dispostos a correr pelo menos esse risco, disse Karkan. Tudo é para exterminar esses tolos descaradamente vergonhosos do Ducado de Sauron que estão devorando nosso Ducado de Artner como parasitas, pelo bem do povo e pelo bem de Lord Lucas. Como Vandaliel havia pensado, Karkan não reconhecia os refugiados que haviam escapado do Ducado de Sauron, incluindo aqueles que viviam nas aldeias de cultivo, como pessoas de sua própria nação. O povo a que ele se referia era o povo do Ducado de Artner. Os de outros ducados, como o Ducado de Sauron, eram essencialmente estrangeiros. Com isso dito, o verdadeiro motivo de Karkan era que ele estava impaciente porque não havia conquistado nada significativo em nome de Lucas. Portanto, mesmo que Lucas sucedesse à família, Karkan não alcançaria o status social que desejava. Minha empresa deve embarcar em uma expedição no próximo mês, disse Karkan. Naquele momento, começaremos com a 7ª aldeia de cultivo e depois atacaremos o resto das aldeias de cultivo. Froto Dono, quero que você se junte a nós também. Eu? Para garantir que não deixaremos ninguém vivo, precisamos de você, Froto Dono, já que você conhece os vilarejos por fingir que prega para eles. Se der certo, você também se tornará um vassalo da casa do Duque. Estou contando com você. Se claro. Apesar da sensação sinistra que teve ao se envolver em uma conspiração mais profunda do que esperava, Froto não podia voltar atrás agora. Vandaliel, que inadvertidamente interrompeu todos os planos de Karkan, estava passando pelo mercado e indo em direção à guilda dos aventureiros. Seu objetivo era, claro, registrar-se como aventureiro. As coisas mudaram depois que aprendi várias coisas, mas agora é a oportunidade perfeita para registrar. Agora que estava claro que o Artner Dushi havia traído Taloshein, Vandaliel tinha um novo objetivo de resgatar os escravos titãs das minas escravistas, onde ainda estavam sendo explorados. Ele já havia contatado Taloshein sobre isso. Borcos estava aparentemente tão furioso que queria invadir o ducado neste exato momento. Quão confiável ele era. Conteúdo patrocinado. A razão pela qual Vandaliel ainda estava se registrando como aventureiro, apesar disso, era porque se ele deixasse essa chance passar agora, a próxima oportunidade de fazê-lo poderia demorar anos. Vandaliel também se desfez do vampiro que estava estacionado aqui pelos vampiros de raça pura adorando o deus maligno da vida alegre, transformando-o em um aliado. Até o sindicato do crime que controlava a cidade de Niarki havia se tornado seu fantoche.
Vou me registrar rapidamente, deixar a cidade imediatamente, me reagrupar com Eleanora e os outros, esperar a noite cair e voar em direção à capital do ducado. De qualquer forma, Vandaliel precisava esperar o anoitecer antes de voar, então não havia problema nisso. Seria problemático se ele tivesse um encontro clichê com aventureiros delinquentes. Ainda assim, é bom ter aprendido que há muitas coisas de que preciso para trabalhar como aventureiro. E pensar que eu precisaria pelo menos de uma casa. Normalmente, os aventureiros não precisariam de uma casa para trabalhar como aventureiros. Novos aventureiros usavam pensões baratas, enquanto muitos aventureiros veteranos usavam pousadas com as quais estavam familiarizados como base. No entanto, Vandaliel tinha circunstâncias diferentes das de outros aventureiros, pois tinha que se preocupar com Borcos, Zadiris, Sam e Eleanora. Eles não seriam tratados como pessoas. Eram monstros que Vandaliel havia domesticado. Como tal, Vandaliel não poderia usar uma pousada. Era semelhante a restaurantes e pensões na Terra que não permitiam que seus clientes trouxessem animais de estimação. E neste caso, eles não eram animais de estimação, mas monstros que eram mais temidos do que feras selvagens. Se eles fossem pequenos monstros como peixes, provavelmente não haveria problemas. E para aqueles como Eleanora e Zadiris que pareciam pessoas normais à primeira vista, as coisas poderiam funcionar em certas pousadas. Mas certamente seria impossível para Knochen e Bowman. Claro, havia aventureiros que eram domadores, mas quando usavam pousadas, deixavam seus monstros em celeiros. Quer fossem goblins, kobolds ou mesmo ghouls, eles teriam que ficar em celeiros. Por causa disso, se Vandaliel quisesse usar uma pousada, Borcos, Bowman e até Eleanora e os ghouls, se não tivessem permissão para usar um quarto de hóspedes, teriam que ser tratados como cavalos e mantidos em um celeiro. Comportamento verdadeiramente selvagem. Embora depois de perceber isso na noite passada, Eleanora se preparou para isso pensando, me humilhar dessa maneira diante de qualquer pessoa que não seja Vandaliel-sama. Mas se for pelo bem de Vandaliel-sama. Para trabalhar como aventureiro, preciso frequentar a escola de aventureiros, mas antes disso preciso tirar dinheiro de bandidos e organizações criminosas, juntar tesouros de masmorras e comprar uma casa grande, disse Vandaliel. O normalmente não é o contrário. Era estranho pensar que para se tornar um aventureiro e fazer conquistas para si mesmo, ele precisava ficar rico e adquirir uma casa. Mas se ele trabalhasse sozinho, não poderia adquirir pontos de experiência devido à sua maldição, e não seria capaz de suportar a solidão. Além disso, ele não tinha confiança de que seria capaz de ganhar companheiros para formar um grupo na escola de aventureiros. Afinal, uma casa era necessária. Mesmo que eu use dinheiro para comprar uma casa, não posso andar pelas cidades em público com todos, a menos que receba coleiras e colares que provem que os dominei. Tornar-se um aventureiro é tão problemático, pensou Vandaliel em voz alta ao passar por uma deserta igreja da vida e chegar ao prédio da Guilda dos Aventureiros. Era um prédio de 2 andares construído em uma área tão grande que a filial da 7ª aldeia de cultivo, toda loja de pau para toda a obra, caberia dezenas de vezes dentro dela. Excluindo os edifícios do senhor da região, estava entre os 5 maiores edifícios da cidade de Niarki. Os edifícios para filiais da guilda na cidade são realmente grandes. Até Vandaliel, que normalmente vivia no castelo real de Talochein, ficou impressionado. Ele fez uma breve oração, esperando não entrar em uma briga com algum aventureiro delinquente. Vamos! Ele reuniu sua determinação e abriu a porta para o clã. A hora do dia em que a guilda estaria lotada de aventureiros em busca de pedidos para aceitar havia passado, então havia poucos aventureiros presentes. Havia recepcionistas sentados no balcão da recepção, e atrás deles, outros funcionários cuidando da papelada. Vandaliel prosseguiu em silêncio e conseguiu chegar ao balcão, sem entrar em brigas. Parece que minha oração foi ouvida, pensou Vandaliel, mas se enganou. Simplesmente a maioria dos aventureiros nem o havia notado, e mesmo que o notassem, não havia muitos que iriam brigar com uma criança como ele. A maioria das crianças que vêm para a Guilda dos Aventureiros são novatos que vêm se registrar, aventureiros de classe G ou alunos da escola de aventureiros. E se alguém dissesse, você acha que um pirralho como você pode ser um aventureiro? E brigar com um aventureiro de classe G que trabalhava como mão de obra na cidade e limpando a guilda, eles receberiam apenas risadas desdenhosas. As coisas só seriam mais trágicas para eles se eles começassem uma briga com um aluno matriculado na escola de aventureiros.
Posições como instrutores na escola de aventureiros são populares para aventureiros que se aposentaram das linhas de frente. Se as pessoas provocarem brigas sem motivo e tentarem ameaçar os outros, elas apenas irritarão seus superiores e tornarão mais difícil para si mesmas serem reempregadas no futuro. Assim, o cenário clichê do aventureiro sênior grosseiro que arranja briga com novatos só ocorre quando novos aventureiros se formam na escola de aventureiros e começam suas verdadeiras aventuras. Alternativamente, muitas vezes é a criança que começa a briga. De fato, existem pessoas em todas as linhas de trabalho que são tão desesperadamente baixas que o bom senso é perdido para elas, mas elas não estariam presentes em todas as filiais da guilda a cada hora do dia. Talvez no sentido de que não havia tais pessoas atualmente no ramo Niarqui da guilda. A oração de Vandaliel realmente foi ouvida. Com licença, disse Vandaliel, chamando uma recepcionista. Quero me registrar como aventureiro. Ah, sim. Parecia que a recepcionista não o havia notado. Ela pareceu surpresa por um momento antes de rapidamente dar a ele um sorriso profissional e entregar-lhe uma caneta e um formulário de papel. Por favor, preencha seu nome, idade, raça e especialidades, se tiver alguma. Você precisa de alguém para preenchê-lo em seu nome? Ela perguntou. Não, não é um problema, disse Vandaliel. Mas que tipo de coisas devo escrever em especialidades? Ele tinha ouvido falar sobre o processo de inscrição para a Guilda dos Aventureiros de 200 anos atrás de Borcos e o processo na Nação do Escudo Mirg de Caxia, mas as coisas eram diferentes em diferentes períodos de tempo e diferentes nações. Era melhor certificar-se de que ele estava preenchendo o formulário corretamente. Conteúdo patrocinado. Para especialidades, você deve escrever coisas como qualquer treinamento que recebeu de ex-aventureiros, afinidade por atributos, suas qualidades e quaisquer habilidades únicas que possua, disse a recepcionista. Mesmo minhas habilidades únicas? Você não descobre minhas habilidades quando emite meu cartão da guilda? Perguntou Vandaliel. Sim, está correto, mas suas habilidades que são reveladas quando você se inscreve são mantidas em sigilo, então elas só serão conhecidas pelo funcionário responsável pelo seu registro. Quando você escreve sua habilidade única no campo de especialidades do formulário, é uma declaração de sua intenção de tornar pública essa habilidade única e fazer uso dela em solicitações concorrentes, explicou a recepcionista. Por exemplo, se um aventureiro possuísse uma habilidade única que concedesse a habilidade de causar dano extra contra certas espécies de monstros, como Goblin Slayer ou Dragon Slayer, a guilda configuraria solicitações adequadas para essa habilidade e apresentaria clientes apropriados a esse aventureiro. Mas se o aventureiro quisesse manter a habilidade em segredo, ela basicamente seria selada na mente do membro da equipe. Parece que haveria exceções, no entanto, como se eles realmente contassem ao mestre da guilda ou algo assim. Afinal, a guilda dos aventureiros era dirigida por pessoas, então provavelmente era melhor não confiar muito em sua política de confidencialidade. Na verdade, embora Vandaliel não soubesse disso, o mestre da guilda dos aventureiros na Nação do Escudo Mirg havia promovido fraudulentamente a lança Riley do Vento Verde a pedido do conde Thomas Palpape. Claro, havia alguns guildmasters que administravam suas filiais de maneira saudável, mas também havia aqueles que não. Nesse caso, posso deixar o campo especialidades em branco. Vandaliel sairia correndo da cidade após o registro. Ele enviou o formulário após preencher apenas os campos de nome, raça e idade. Isto é, por alguma razão, a recepcionista arregalou os olhos ao pegar o formulário e lançou a Vandaliel um olhar lamentável. De acordo com o que você escreveu neste formulário, você é um Dhampir de 7 anos. Está correto, Vandaliel-san? Mesmo que Vandaliel tentasse enganá-la, seu nome verdadeiro, idade e raça seriam revelados assim que seu cartão da guilda fosse emitido. Então, é claro, ele preencheu o formulário com total honestidade. Sim, isso mesmo, disse ele à recepcionista. Acho que Dhampir são raros, afinal, pensou Vandaliel enquanto tirava o pano que escondia um dos olhos, mostrando a ela que ele realmente era um Dhampir. Então, temo que você não possa se registrar, a recepcionista disse com uma expressão grave quando ela viu seus olhos vermelhos e roxos de cores estranhas. Vandaliel piscou algumas vezes, perplexo com aquela resposta inacreditável. Mas a expressão da recepcionista não mudou, nem ela corrigiu sua afirmação. Por que é que? Ele perguntou.
Eu pensei que aqueles com menos de 10 anos se registrando para se tornarem aventureiros só precisavam fazer um teste simples? Se o exame fosse aprovado. Se o candidato fosse capaz de demonstrar que possuía inteligência e capacidade de decisão equivalente à de uma criança de 10 anos, ele seria registrado como um aventureiro classe G. Quanto a se eles poderiam se tornar classe F ou superior, assim como outros aventureiros menores de idade, seria decidido depois que eles se formassem na escola de aventureiros. Pelo menos era assim que deveria ser, mas... Sob a assinatura conjunta de Lord Belton e do mestre da guilda da sede da guilda do Ducado de Artner, as regras foram alteradas. Crianças menores de 10 anos que tenham sangue misto, incluindo sangue das raças de vida que se originam de monstros como lamias e centauros, não têm o direito de fazer o exame, disse a recepcionista. Claro, isso inclui vampiros. O sistema havia mudado para que Vandaliel não pudesse se registrar como aventureiro no Artner do Xi até atingir a idade de 10 anos, quando poderia frequentar a escola de aventureiros, mais 3 anos ou mais. Kazin e seus amigos não o mencionaram, mas não o esconderam intencionalmente de Vandaliel. Eles eram todos humanos. Os únicos afetados por esta mudança de sistema foram pessoas fera, titãs, elfos negros e pessoas de sangue misto dessas raças. Seres como vampiros ou lamias eram considerados monstros. Crianças nascidas entre humanos e tais seres com suas características humanas sendo mais proeminentes do que seus monstros eram uma minoria. Kazin e seus amigos não podiam ser culpados por não se lembrarem da mudança. E agora que pensava nisso, Vandaliel percebeu que nunca havia contado a eles que tinha 7 anos. Como ele havia decapitado um goblin bárbaro e usado magia avançada de atributo de vida, ou pelo menos Kazin e os outros acreditavam nisso para curar Ivan, não seria surpreendente se eles tivessem assumido que Vandaliel era mais velho do que parecia. Eu vejo. Sim. E há rumores de que as regras mudarão novamente este ano para que tais indivíduos não tenham o direito de se matricular na escola de aventureiros. A recepcionista tinha uma expressão de pesar enquanto suas palavras sumiam. Se o que ela disse acontecesse, Vandaliel não poderia se tornar um aventureiro por mais 8 anos, quanto mais 3. Entendo, disse Vandaliel, tentando conter o choque para pensar. Era desagradável que Lord Belton e o mestre da guilda tivessem feito uma mudança no sistema e nas regras que pareciam visar especificamente a ele, incluindo a maneira como Talosheim e os titãs foram traídos. Vandaliel nunca esqueceria isso. Mas não faria sentido protestar aqui. Era melhor que Vandaliel desistisse e saísse da cidade. E uma vez que ele lidasse com os assuntos em questão, ele simplesmente precisaria procurar uma oportunidade para se registrar como aventureiro em outro ducado. Ele não esperaria 8 anos. Seria bom registrar no próximo ano ou no ano seguinte. Normalmente, seria difícil para uma criança vivendo neste mundo ir para outro ducado, que era essencialmente outro país. Mesmo que essa criança estivesse em uma cidade comercial perto de uma fronteira entre ducados. Mas Vandaliel seria capaz de fazer isso facilmente voando pelo céu. Este não foi um grande problema. Sim, foi desagradável, mas não foi um grande problema. Mas alguém atrás de Vandaliel ergueu a voz. Espere um segundo, sim? A recepcionista à frente de Vandaliel e até mesmo os demais funcionários e aventureiros começaram a se agitar ao se voltarem para o dono da voz. Vandaliel arregalou os olhos sem se virar. Ele já tinha ouvido essa voz em algum lugar antes.